Bem-vindos a mais um episódio do Insights. Hoje eu tenho a honra e o prazer de estar com Eduardo Leite, ele que é o diretor-geral do Instituto de Segurança Humana para a América Latina e Caribe e também secretário executivo do Fórum Mundial de Segurança Humana e membro da COPLAD. Além de professor, advogado, escritor, ou seja, a gente podia falar do teu currículo aqui o dia inteiro. Bem-vindo, Eduardo. Gui, é um prazer estar com você. Para mim é uma honra estar contigo, não só pelo tempo que a gente se conhece, mas sobretudo pelo que você representa, né? E, obviamente, participar desse programa e falar sobre os programas que hoje a gente trabalha, que é a questão, que é a missão do Instituto de Segurança Humana, a missão do COPLAD, que é o Comitê Permanente de Prevenção de Crimes, que é um programa do ILANUD, Instituto Latino-Americano das Nações Unidas para a América Latina, né? E também do Fórum Mundial sobre Segurança Humana. Para mim é sempre uma satisfação. Eu me sinto extremamente honrado de estar com você aqui discutindo esses temas, que são temas palpitantes, né? E ao mesmo tempo criativo sob o ponto de vista estratégico, né? Principalmente esse momento que nós vivemos. Muito relevante hoje em dia. Eu é que fico muito contente. Aliás, eu queria começar, Edu, com o básico, segurança humana. Porque a gente, quando fala segurança humana, remete à violência, crime, mas não tem nada a ver com isso. Explica pra gente um pouco segurança humana e isso dentro da ONU. Pois é, o programa Segurança Humana, para ser bem pontual, ele foi lançado pelo Kofi Annan em 2000, quando ele lançou as metas do milênio, que se transformou em 169 metas, e em 2015 se transformou na Agenda 2030 que nós estamos vivendo, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E foi engraçado porque o Kofi Annan, ele conceituou segurança humana de uma forma muito precisa e nada mais atual. Ele estava muito à frente dos nossos tempos. Por isso que era o Kofi Annan. Ele definiu e conceituou que segurança humana nada mais era do que a libertação dos medos e das necessidades. E isso é super profundo, é cirúrgico, porque hoje, passado 26 anos, tudo que nós temos são medos e necessidades. E ele já dizia que a gente precisava, na verdade, se libertar desses medos e necessidades. Então, nós tivemos essa percepção nesse primeiro momento, no início dos anos 2000. O governo do Japão, que acho que dispensa maiores comentários, né? Mas o governo do Japão montou um comitê, e esse comitê se debruçou em cima da questão dos pilares que formavam a segurança humana, que são 7 pilares que eu posso falar daqui a pouquinho, né? E em 2003, a Assembleia Geral das Nações Unidas aprovou o programa Segurança Humana, tá? Que hoje, obviamente, ele tem 23 anos, a partir do momento da aprovação pela Assembleia. Não dá para desprezar esse programa, por quê? Porque, na verdade, é um programa aprovado por 193 países, né? Que são os signatários da ONU. Então, eu acho que, evidentemente, a nossa função, a função do Instituto, que abraçou o programa, ele poderia ter abraçado qualquer outro programa, mas em 2013, né, num congresso mundial que nós tivemos aqui em São Paulo, nós adotamos isso, o Instituto adotou isso como meta, né, como missão. Por isso que nós estamos completando 26 anos de existência com esse programa, que é um programa magnífico. Parabéns. É um programa que ele tem 7 pilares, né? Ele fala sobre segurança humana econômica, nós falamos sobre a questão alimentar, tá? Que é fundamental, né? Nós falamos sobre a questão da saúde, que nós tivemos um exemplo da importância na época da Covid, né? Que é a pandemia. Nós temos a questão ambiental, que hoje é algo realmente muito palpitante, que hoje ele é emblemático, porque nós percebemos que a mudança climática efetivamente modifica as nossas vidas, tá? Nós temos a questão da cidadania, porque dá dignidade para as pessoas, isso é de fundamental importância, e a dignidade, a gente pode traduzir isso a partir do momento que você dá um documento para uma pessoa, né? Dá uma personalidade para a pessoa, né? Dá dignidade para a pessoa humana, isso é fundamental. Nós temos a questão da comunidade, que é a segurança humana comunitária, e depois a questão da segurança humana jurídica e política. E para falar sobre esse pilar, que eles estão unificados, nós nunca vivemos uma insegurança, uma fragilidade política como nós vivemos na atualidade. E eu não estou falando só a nível Brasil, América Latina, Caribe, nós estamos falando a nível global.
Enquanto nós estamos conversando aqui, bombas estão caindo em alguma parte do planeta. Né? Então, isso, obviamente, proporciona a insegurança global, né? Tanto política quanto a questão jurídica. Então, dentro de segurança humana, a gente tem todos esses pilares que você explicou, e o papel do Instituto, então, é trabalhar com ONGs para empacotar projetos que possam receber fundos aí do Conselho de Segurança Humana da ONU, é isso? Segurança humana é uma denominação muito científica, ou seja, como você mesmo disse, difícil de você entender, mas são ações positivas, na verdade. Segurança humana é um guarda-chuva, tanto é que o Instituto adotou em 2021, no Congresso das Nações Unidas, que aconteceu em Kyoto, que a segurança humana são pilares da vida, ou seja, né, é você estruturar a tua vida com pilares. Ou seja, com alicerces, né? Então, se você pensar, e todos esses pilares que eu acabei de descrever, são pilares que a gente pratica todos os dias, todos os momentos, tá? Então, nós envelopamos isso como os pilares da vida, tá? E nós temos hoje um fundo fiduciário da segurança humana, que ele é gerido pela Unidade de Segurança Humana das Nações Unidas, tá? Que hoje nós temos como secretário adjunto o embaixador do Japão, Yukio Takasu. Esse programa é um programa conduzido pelo governo do Japão, sempre indicado pelo governo do Japão, como tudo na ONU, ou seja, quem idealiza, quem estrutura na verdade, praticamente quase o dono, aquele que faz a gestão do programa. E o fundo fiduciário é um fundo que tem muitos recursos, tem muito dinheiro, tanto é que nós estamos numa janela de oportunidades hoje, aonde os programas podem aplicar no fundo fiduciário e receber de 1 a 2 milhões de dólares, nós estamos falando de 5 a 10 milhões de reais, para você implementar. E o que o Instituto faz? O Instituto faz o trabalho institucional. Ele pega o programa da ONG, da organização, envelopa esse programa dentro dos programas que a gente já tem na prateleira da ONU e faz a aplicação para a obtenção desses recursos lá fora e para você, na verdade, converter isso. É uma coisa muito interessante, por quê? Porque, na verdade, esse dinheiro serve para a operação. Tá? Então, ele tem que ter, na verdade, um impacto social necessariamente. Tá? E o Instituto tem uma ferramenta chamada ISH, que é o Índice de Segurança Humana, que é uma métrica. Então, nós temos essa preocupação de fazer a entrega. Ou seja, a gente recebe o recurso, mas a gente tem que fazer a entrega. E como é que a gente faz a entrega? A gente aplica o ISH, ou seja, antes da utilização do recurso, aplica o programa e no final de 12 meses a gente, na verdade, aplica o ISH, ou seja, a metodologia, para ter aquela métrica e mostrar para o fundo fiduciário de que aquele recurso que ele mandou, ele efetivamente impactou a sociedade local. Então, isso nos dá um conforto, uma tranquilidade, porque é um compliance que você está fazendo. Você está explicando e vai estar justificando o recurso que está entrando. E é uma coisa muito interessante, Gui, que eu posso te falar. Dinheiro não falta. O que falta são bons projetos. O que faltam são boas organizações não governamentais, ONGs. Entendeu? Então o Instituto identificar a ONG que tem musculatura, que tem seriedade, né? Que tem uma estrutura, né? Que tem estrutura que possa implementar. Tem ONGs, por exemplo, que são muito boas, que têm 30 anos de existência. E quando você fala assim, olha, eu tenho aqui uma possibilidade, uma janela de oportunidades para te trabalhar em cima do seu programa e botar $1 milhão, que são 5 milhões de reais hoje, tá? As ONGs, às vezes, aquelas que são responsáveis, dizem a gente não tem condição de, na verdade, fazer gestão, porque o nosso programa é muito pequeno perto do dinheiro, do recurso que está recebendo. Mas, de qualquer forma, você tem para você aplicar 12 meses. Então, é o que nós estamos fazendo hoje. Hoje, a missão do Instituto é identificar a entidade, identificar bons programas, envelopar esses programas e aplicar no fundo fiduciário para a obtenção desses recursos e que esses recursos vão poder sustentar esse programa por muito tempo. Entendeu? E aí, como você falou, medir antes, implementar, medir depois, para ter certeza que eles foram bem utilizados e tiveram impacto social que prometiam. Exatamente, porque o Instituto, ele não é o proponente, o Instituto é o interveniente. O Instituto, ele só constrói pontes para a captação do recurso, tá? Porque é o que eu sempre digo, nós não temos DNA de operação.
Nós não temos, nós temos um DNA de estruturação de projetos. Tá? E por isso que nós estamos há 26 anos trabalhando dessa forma. Então, adotar um programa como segurança humana para a gente é uma satisfação e sabemos que, na verdade, aquilo vai se transformar numa situação, uma situação melhor, ou seja, que é o objetivo, que é o conceito de segurança humana, que é a busca de um mundo melhor. Né, para que as pessoas possam efetivamente se sentir que faz parte de um mundo, né, que faz parte de uma civilização, que faz parte do seu habitat. Né? Eu acho que isso é fundamental. E, Edu, como a gente traz as empresas para esse mundo, né? Porque aqui a gente fala bastante com empresários, profissionais. Que empresa participa disso tudo? Isso é um ecossistema, tá? Hoje, toda empresa... Qualquer empresa, ela tem que ter a questão social. Está dentro do DNA dela e quase por uma obrigação, tá? Não é só aquelas necessidades de ESG ou a questão de selo de segurança humana, como a gente trabalha com isso, né, de você selar uma determinada atividade, né, que na verdade ela cumpre as ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ela classifica em que momento ela está, na verdade, levando o bem para uma sociedade. Eu sempre digo o seguinte, que o paciente melhora com a atenção. Quando você dá atenção, ele melhora. Né? Quando você não dá, ele piora e, obviamente, você acaba sepultando. Então, esse trabalho junto com as empresas é que a própria empresa ela está sempre ligada a uma determinada organização. Tanto é que ela faz, às vezes, ações, né? Muitas vezes faz patrocínios de organizações. Então, o ecossistema empresarial, ele está ligado diretamente, não só por exigência da lei, não só por uma questão dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Eu sempre brinco que o mundo foi recortado em 2030, porque ninguém fala em 2031, 2032, o Instituto já está falando em 2045, né? Porque, na verdade, nós temos uma preocupação lá para frente. O 2030 era conversa de 20 anos atrás, do que vai ser, exatamente, né? Porque é a mesma percepção quando nós tivemos aquela passagem do milênio, né? De 99 para 2000, que todo mundo achava que o mundo ia acabar. Né? O mundo não vai acabar, nem acabou em 2000, nem vai acabar em 2030. Né? Nós já temos uma agenda 2045 já sendo preparada pela ONU, obviamente, tá? Nós já estamos trabalhando, então por isso que eu sempre brinco, ninguém está falando em 2031, todo mundo parece que vai acabar o mundo em 2030, mas foi uma agenda colocada pelas Nações Unidas, tá? Aonde vamos trabalhar por parte, vamos começar a organizar, isso na verdade é uma forma de organização. Tá? Tanto é verdade que hoje nós envelopamos também a questão da questão das ODS, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável Agenda 2030. Nós chamamos de Arca de Noé. Por quê? Porque, na verdade, a Arca de Noé foi uma virada de sobrevivência, ou seja, bíblica, inclusive, uma passagem bíblica. Eu até brinco, na verdade, quem inventou, se efetivamente aconteceu, mas se não aconteceu, quem inventou era um gênio. Porque, na verdade, ele conseguiu passar a mensagem de que para a humanidade continuar, que é o que nós estamos passando hoje com essa questão climática, nós precisamos efetivamente entender que depois de nós, né, a humanidade continua. E hoje o mundo, nós temos 8 bilhões de pessoas. Então a ONU, e é uma coisa muito interessante, porque às vezes a ONU tem muita crítica, e a ONU está passando um momento de transformação, assim como nós estamos passando um momento de transformação. Nós tivemos isso nos anos 2000, entrou essa questão de redes sociais, essa vida digital que nós estamos vivendo, porque hoje nós estamos vivendo uma vida digital, e nós estamos num momento de transformação. E para a gente passar por isso, é uma Arca de Noé. Nós estamos, na verdade, salvando as pessoas que a gente pode salvar para que ela permaneça, continue, ou seja, que possa impactar de forma positiva a sociedade e a humanidade. Né? Então é um programa que não pertence ao Instituto, não é um programa que pertence ao Eduardo, nem pertence à ONU. Né? Ela pertence à humanidade, sobretudo. Então você vai falar assim, nossa, você é uma pessoa muito otimista. Se eu não for otimista, se eu não acreditar nos programas, né, se eu não acreditar em que o mundo pode ser melhor,
basta a gente querer que ele seja melhor, né? É óbvio que, na verdade, aí eu não poderia estar à frente de um instituto que tem 26 anos, que hoje está trabalhando com os pilares da vida, que hoje está trabalhando com a Arca de Noé. Ou seja, então são coisas simbólicas para a gente, né? De um valor, assim, que você não consegue mensurar esse valor. Por isso que o Kofi Annan, que para mim foi o melhor secretário-geral das Nações Unidas, de Gana, por sinal, da África, que é o continente mais sofrido, mais miserável que nós temos, por isso que as atenções são todas para a África, e nós temos essa questão, por exemplo, um trabalho junto à CPLP, que é a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, são 9 países, dos 9, 5 estão na África. Então, a gente tem essa responsabilidade. E como construir um mundo melhor, né? Até você me comentava, dinheiro tem, né? Tem de organizações, tem de fundações, diferentes tipos de fundos, e tem ideias, existem boas ideias, mas ainda falta muita estrutura aí no meio para transformar essas ideias em projetos, programas que tenham respeito, né? E que ganhem a confiança dessas organizações que tem compliance, para que esses fundos possam ser assignados e aí ter um impacto positivo nas pessoas. Isso não tem a sombra de dúvida, né, o Gui? Eu acho o seguinte, eu penso de uma forma bem positiva, tanto é que todas as ações que nós temos dentro do Instituto não tem ação, prevenção de crime é prevenção de crime. Ou seja, é prevenção da questão da saúde, é prevenção com relação à questão da saúde. Alimentar é o que eu sempre digo. Às vezes chega lá no Instituto uma organização que fala assim, a gente distribui cesta alimentar. Você distribui como essa cesta? De forma regular? Não, quando eu recebo doação, pois é, mas comer a pessoa, na verdade, quando você dá uma cesta alimentar, você tem que entender que ela já criou uma expectativa de que o mês que vem ela precisa também de uma cesta alimentar. E Edu, qual é o período de duração médio dos programas hoje em dia? Olha, hoje nós temos um recorte, a janela de oportunidades é $1 milhão a 2 para programas que possam, na verdade, ter uma duração de 12 meses, podendo ser revalidados. Então ele tem que ser revalidado. Eu não posso ter um programa que já entra como de 3 anos. Não, ele tem que ser, na verdade, revalidado. Tem que ser no período de 12 meses e aí revalidado para mais 12. É a forma que nós envelopamos, tá? É a forma que a gente... Porque o que acontece? Tem programas que, eventualmente, a gente tem que interromper, porque, na verdade, se não está fazendo a entrega, né, evidentemente, você tem que interromper. Então, quando você coloca 12 meses, né, é o exercício, é o recorte natural do processo. E precisa de um período para mostrar resultado, né? Eu acho que uma coisa muito pontual, você não consegue medir um resultado imediato que se perpetua. Não, na verdade você tem uma expectativa, né? Porque o que eu sempre digo, você tem um projeto que ele já é um projeto de sucesso. É um projeto que é um case. Já, na verdade, já teve efeitos e já surtiu e impactou. Esse é um programa. Tá? A gente não pode falar em projeto, nós podemos falar em programa. E outros que nascem, né, de uma ideia, né, que você tem que estruturar. A função do Instituto é dar vida para aquele projeto, para aquela ideia. E é o que nós fazemos, por isso que nós falamos que nós envelopamos. Então você tem uma ideia, ou a entidade, porque necessariamente a questão de operacional ela tem que ser utilizada por dois tipos de estruturas, ou a estrutura governamental, que não é o caso do Brasil, evidentemente, né? E você tem a questão através das ONGs, tá? Eu posso te dar 2 exemplos. O Japão, por exemplo, utiliza a estrutura de Estado. Então, eles fazem toda a captação de recursos do fundo fiduciário e faz os programas utilizando a estrutura de Estado. Por quê? Porque você tem um baixo índice de corrupção. Tá? Então, isso, obviamente, é credibilidade e confiança. Tá? E outro exemplo que eu posso te dar, que, aliás, do continente americano, que nós estamos falando da América do Norte e América do Sul, evidentemente, você tem o Canadá como referência. O Canadá, por exemplo, utiliza a estrutura de ONGs, né? Só monitorado pelo Estado. E o Canadá é uma referência em matéria de programa de segurança humana. Tá? Aliás, tem um Instituto de Segurança Humana no Canadá que ele atua de forma muito, muito eficiente. Agora, tem uma outra oportunidade que vale a pena, que o fundo fiduciário, que faz a gestão do recurso, tem que liberar $300 mil para fazer a implementação. Aí sim não precisa ser ONG, pode ser uma empresa de uma startup, por exemplo, que pode, na verdade, criar uma plataforma
para implementação, para ampliação do programa Segurança Humana, que nós chamamos de Pilares da Vida, né? E através do recurso que você pode aplicar. E o Instituto também ajuda as startups, as empresas digitais a obter a captação desse recurso de $300 mil, isso anualmente, para você, na verdade, amplificar o programa Segurança Humana. Eu acho que praticamente isso é o ecossistema da segurança humana. Então essas empresas, ou seja, são empresas, elas têm que ter resultado, elas fazem a captação desse recurso, mas para fins de divulgação, comunicação. Perfeitamente. Hoje, na verdade, apesar de tanta resistência, tem que entender que o mundo é digital. Né? E você tem uma única forma de você utilizar, que é a comunicação. Você não tem outra forma a não ser se comunicando, né? Interagindo, mostrando efetivamente qual é o que na verdade isso representa, né? Qual vai ser o impacto, né? Porque a gente fala muito de comunidades, que eu falei agora há pouco, que é um dos pilares da segurança humana, mas muitas vezes a gente não consegue compreender o que significa essa questão comunitária e entender como é que as pessoas, não como elas vivem, mas o que elas precisam. Quais eram... Saúde mental está na agenda? É fundamental. Ela não... eu acho que a saúde mental hoje, principalmente de pós-pandemia, ela é de fundamental importância. Por quê? Porque, na verdade, hoje, queira ou não queira, a sociedade sempre foi doente, né? Ou seja, não estamos falando de hoje. Eu vim da área de homicídios, eu trabalhei 30 anos na área de homicídios. Então, eu acabei virando, eu tenho um expertise na área de homicídios. E fui para a ONU para poder fazer pesquisa na área de homicídios. Porque eu peguei uma época onde o Brasil, por exemplo, matava mais de 60 mil pessoas, ou seja, matava mais gente de crime de homicídio no Brasil do que na Síria, do que numa guerra da Síria. Então isso era muito... Hoje não, hoje nós estamos num patamar de 30 e poucos mil, que é muito alto a nível mundial, entendeu? Na época em que eu fazia júri, lidava com crime de homicídio, eu sempre dizia o seguinte, que o Ministério Público se preocupa com o crime para frente. Né? Crime, condenação, cumprimento de pena. E eu, como defesa, eu me preocupava o que acontecia, qual foi a motivação, o que aconteceu antes, por que a pessoa... chegou ali? Por que a pessoa, na verdade, cometeu aquele crime? E aí toca nessa questão da doença... Da saúde mental. Né? Quantas empresas criminalizam a saúde mental? Ao invés de, na verdade, fazer a prevenção. Dentro das empresas, eu imagino que existia uma preocupação da saúde mental afetar a produtividade. Mas ao trazer a questão de propósito e ação social para dentro da empresa, primeiro que a gente sabe que tem um impacto na reputação da empresa, né? Se bem trabalhado. Também não pode ser uma coisa só de checar, né? Check the box. Uhum. Tem que entender o porquê, qual o propósito da empresa participar daquela ação social. Segundo, tem um impacto nos funcionários que participam das ações sociais, porque a gente vê isso. Os funcionários que participam das ações, como voluntários, eles estão mais engajados, eles estão mais felizes, eles se conectam melhor com a empresa. Então, a produtividade, no final, aumenta, a saúde mental melhora. Né? E, obviamente, consegue trazer resultado se você conseguir unir isso tudo ao propósito maior da empresa. Né? E hoje não é tratado como uma estratégia. Ele é tratado como, ou eu tenho que checar, né, fazer o check the box, né, ou por obrigação, né, ou então é uma coisa pontual, é aqui, é ali. Mas eu acho que ainda falta bastante trazer empresas que tenham a visão de como trabalhar essas oportunidades para gerar o bem e gerar resultado ao mesmo tempo. Eu acho que a empresa ela tem que estar hoje 100% engajada com alguma entidade, uma organização não governamental, né, para poder praticar a ação social. Se a empresa tem esse engajamento, é como se ela estivesse alimentando. Alimentando quem? As pessoas que efetivamente são vulneráveis, e nós não temos poucas pessoas vulneráveis, nós temos muitas pessoas vulneráveis. Tanto no aspecto alimentar, no aspecto educacional, no cultural, por exemplo, né? A própria questão da saúde mental, a própria questão da saúde física. Né? Hoje nós temos, por exemplo, um sistema de saúde no Brasil que é um dos melhores do mundo. Tá? Isso tem de bom o Brasil.
Tem outras coisas que são muito ruins no Brasil, que não são referenciais. Tá? A questão da corrupção, por exemplo, no Brasil, é algo que, na verdade, me assusta, ou seja, porque se normalizou de uma tal forma, né, sem querer entrar nessa questão, mas já entrando, por quê? Porque, na verdade, se você pudesse quantificar, e a gente tem possibilidade de quantificar, quanto é desviado e o que eu poderia impactar, eu vou falar para você, o Brasil poderia ser uma Suíça, poderia ser uma Suécia, poderia ser uma Noruega, poderia ser qualquer outro país de primeiro mundo onde dá qualidade de vida para as pessoas. Porque eu acho que o ponto principal é isso. É o proporcionar a qualidade de vida para as pessoas e não a quantidade de vida. E eu acho que você tocou um ponto muito interessante que vocês fazem a diferença, porque quando você tem um Instituto do Japão ou do Canadá trazendo projetos, óbvio que já vem com a reputação do país. Quando é um país da América Latina trazendo um projeto, ou você tem um instituto como o Instituto de Segurança Humana América Latina, que já tem uma boa reputação, que mede, que entrega resultado, você consegue atravessar essa barreira da confiança, né, Edu? Olha, são duas construções que nós temos que fazer, porque, obviamente, nós tivemos que fazer uma construção de confiabilidade e credibilidade junto com a Unidade de Segurança Humana, junto com o ILANUD, né? Porque, na verdade, construção de reputação não acontece da noite para o dia. A construção de reputação, ela, na verdade, ela é ao longo da vida. Ou seja, a pessoa, na verdade, ela está o tempo todo monitorando, porque tudo que ela não quer é demonstrar uma fragilidade, né, e uma inconsistência, né, uma falta de confiança, uma falta de credibilidade. Então, o Instituto passou por esse momento de formação. Então, ele é PhD em matéria de confiança e de credibilidade em decorrência aonde nós chegamos. Então, envelopar um programa que a gente está validando, que a gente está selando, e eu acho que vale a pena aqui a gente falar sobre a questão do Human Security Award que vai acontecer agora em novembro, que é o Prêmio Segurança Humana a nível internacional, onde nós, na edição 2026, nós vamos entregar 5 para organizações não governamentais que tenham bons programas. Isso praticamente é uma premiação onde você está validando aquele programa e que você está capacitando aquela até aplicar para poder obter o recurso de $1 milhão a $2 milhões, entendeu? É um selo de confiança. Lógico. Então, o que o Instituto faz é exatamente isso. Primeiro, identificar o programa, identificar a entidade, a organização, né? Dar a confiança que ela merece, dar a credibilidade, porque nós já conquistamos junto com a ONU, né? Envelopar aquele programa, validar aquele programa e fazer a aplicação desse programa. Porque a ONG entra como proponente e o Instituto entra como interveniente. Então, nós temos uma responsabilidade, ou pelo menos uma corresponsabilidade na aplicação daquele recurso. Ele tem que ser muito bem implementado, empregado, para que dê resultado. Né? A gente também trabalha com a cabeça do empresário. Ou seja, se a gente não der resultado, a gente não vai ter mais dinheiro. Exato. Então, eu preciso, na verdade, alimentar essa cadeia. Entendeu? Ou seja, essa cadeia de permanência, de constância. É um legado. Entendeu? Eu acho que um legado. Então não dá para... E tem que ser trabalhado continuamente. Hoje, um Instituto de Segurança Humana, que foi fundado em 1999, tinha um DNA e alinhamento na área de pesquisa e na parte educacional. Também se moldou para o programa Segurança Humana, adotou o programa, poderia ter adotado qualquer outro programa, poderia ter adotado vários programas, mas adotou, na verdade, um único programa. Eu seria extremamente incapaz de fazer uma operação, por exemplo, porque a gente não tem uma formação para fazer uma operação social. Aí estão as ONGs. Nós não fomos, na verdade, nós não fomos criados com esse objetivo. Nós fomos criados voltados para a pesquisa, né, do envelopamento do programa, de entender o programa, saber qual é o impacto daquele programa, né, criar esse ecossistema, né, buscar essa confiança, essa credibilidade e ajudar a ONG a transformar aquele programa em alguma coisa maior, né, com maior impacto. Porque tudo que a gente precisa, quando a gente pega um volume de recursos, é impactar o maior número de pessoas. Então, esse é o nosso objetivo. Então, não existe programa pequeno. Existe, muitas vezes, programa restrito.
limitado. Por falta de braço. Exato. Hoje você tem várias formas de aplicar. Você tem Lei Rouanet, você tem Ancine, você tem vários programas que você tem no Brasil que você pode muito bem aplicar. O grande problema é a dificuldade que você tem de receber o recurso de forma inteira, de forma completa. Entendeu? Por quê? Porque, na verdade, a gente sabe, ou seja, se perde parte desses recursos no meio do caminho. Por quê? Porque, na verdade, faz parte da cultura e que isso é uma coisa extremamente imbecil. Ou seja, infelizmente, a gente tem que falar dessa forma. Então, as pessoas que, na verdade, buscam alguma função pública, elas buscam a função pública não por vocação, não porque está no DNA dela, por interesses pessoais. Falta aquela sensibilidade da segurança humana comunitária. O poder judiciário no Brasil acabou. Literalmente acabou. Isso eu falo com a maior tranquilidade, criticando o Supremo Tribunal Federal, o STJ, criticando todo o sistema e o ecossistema judiciário, porque não se faz justiça. Não se faz justiça. Por quê? Porque, na verdade, eles têm uma quantidade de processos para julgar e perde a qualidade. Infelizmente, magistrado não é mais magistrado. Magistrado, na verdade, ele é simplesmente uma pessoa que bota lá e sai a sentença. Um burocrata. Entendeu? E que perdeu a sensibilidade de olhar aquilo no olhar que tem que ser humano. Entendeu? Ou seja, ver essa forma. Assim como outras funções também perderam o direito. Então, é o que eu falo. Nós temos um programa que a gente está implementando e estou colocando aqui de primeira mão, que é o direito de defesa. O direito de defesa, ele na verdade não é só porque ele está contemplado na Constituição. Ele está contemplado na Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948. Então, ninguém rasgou. Quantas vezes você... aliás, isso sumiu do mapa. Quando eu coloco numa defesa e invoco a Declaração dos Direitos Humanos, que é o direito que a pessoa tem de defesa, isso é de fundamental importância, porque você não pode rasgar alguma coisa que a humanidade estabeleceu, que são os direitos humanos. Tem tantos direitos humanos que estão sendo rasgados aí hoje em dia, realmente é uma pena, né? Inclusive as questões de guerra, né? Mas quem é que está rasgando? Os líderes. Exatamente. Isso significa que nós não temos líderes. Verdadeiros nós não temos. Com confiança nós não temos lideranças mundiais. Interesses próprios, né? Tem só interesses próprios. Entendeu? Então quando aparece um líder, ele está fora da caixa. Ô Edu, eu estava refletindo aqui enquanto você estava falando no teu foco na segurança humana, né? E aí eu vou dividir também um pouco da minha experiência durante a minha carreira na FedEx. Porque nós fazíamos ações sociais, mas a gente buscava empacotar isso de uma maneira que fizesse sentido para a reputação da empresa, para os funcionários, né, e para a empresa como um todo. Uma coisa que você falou, voluntariado. Ninguém não tinha problema de arranjar voluntário. As pessoas querem fazer o bem e querem participar de uma empresa que faz o bem. Ela sente um pertencimento maior quando ela está dentro de uma empresa que ela vê que faz o bem. A gente procurava impactar as comunidades que estavam no entorno de onde a FedEx operava. Aonde a gente encontrou que existia muito problema de atropelamento das crianças indo para a escola. Exatamente porque as ruas não têm faixa, o trânsito é caótico, o motorista ultrapassa pela direita. Aliás, a gente descobriu nesse processo que atropelamento era o segundo maior motivo de morte infantil no Brasil, depois do acidente doméstico. A gente falou, peraí, aí tem um gancho. Nós somos uma empresa de transporte, estamos com um caminhão na rua, existem pessoas, crianças indo para escolas do lado da nossa operação, vamos lá. E foi um programa América Latina, isso funcionou para todo mundo. Então, outra coisa que você falou, empacotar um programa que sirva não só para um grupo, mas ele pode ser aplicado para vários. E funcionou em todos os países. As pessoas, elas iam, elas participavam, a gente levava livros para as bibliotecas das escolas e, ao mesmo tempo, a gente criou um programa de ensinar as crianças com os pais a caminhar, a chegar na escola, a andar na faixa, aos cuidados necessários que devem ter. E, em paralelo, a gente fazia um levantamento do que tinha que ser melhorado naquele entorno para chegar no poder público. Precisa de faixa, preciso de asfalto, eu preciso de uma passarela. Isso gerava um impacto tão grande antes da mídia social.
né? Que a gente não tinha mídia social, todo mundo falando que participou, que hoje isso tem um impacto muito grande. Mas antes disso já tinha um impacto porque a mídia se interessava em cobrir, então gerava uma boa reputação para a empresa, e os voluntários, as pessoas que participavam, voltavam num gás. Elas ficavam num gás. Então, quando a gente fala de produtividade, de engajamento, de pertencimento, é um impacto muito grande, né? Então, faz sentido mesmo a gente trazer as empresas, mas trazer como estratégia, como esse teu pensamento. Qual que é a minha visão, aonde eu vou focar os meus esforços e aonde eu posso ter um impacto maior? O Gui, você tocou num assunto que é muito interessante. Quando eu falei do programa Direito e Defesa, e citei aqui a Declaração Universal de Direitos Humanos, que não foi escrita ontem, e sim em 1948, e o Brasil é signatário, como muitos países são signatários, esses programas, eles têm que ser transnacionais, necessariamente. Tanto é verdade, quando a gente envelopa, a gente sempre coloca como fundamentação a possibilidade de aplicar esse programa de forma transnacional em outros países da América Latina. Tá? E hoje nós estamos usando um outro trabalho, uma outra ferramenta, que aquele programa pode ser aplicado na África. Por quê? Porque, na verdade, hoje é a parte mais vulnerável do planeta, pelo menos uma das mais vulneráveis, sob o ponto de vista humanitário. Eu não estou falando sob o ponto de vista de guerra, nada disso. Estou falando sob o ponto de vista humanitário mesmo, tá? Então, esse engajamento da FedEx, por exemplo, como você mesmo colocou, que você faz uma educação de trânsito, uma educação que efetivamente surte algum efeito, algum resultado, e que, ao mesmo tempo, os próprios colaboradores percebem que eles fizeram parte daquele ecossistema, daquela história, entendeu? E você pode reparar que isso sempre é positivo, porque pode passar 10, 20 anos, 30 anos, ele vai sempre contar essa história, como você está contando agora, porque você fez parte do ecossistema da FedEx. Então, é de fundamental importância quando você tem alguma coisa que é positiva, evidentemente, ela tem um efeito muito mais, porque a dor a gente quer, na verdade, esquecer. Mas as alegrias, né, e o que eu sempre digo, porque às vezes a gente aprende mais na dor do que, às vezes mais no sofrimento do que na euforia, mas na euforia, quando é algo que efetivamente surte um resultado positivo e que isso amplifica, como o próprio programa Segurança Humana quer fazer, para amplificar a ideia de segurança humana, o programa de segurança humana, é óbvio que ele não pode dar errado. Por isso que é uma ação positiva, né? Não tem sentido nenhum. Irreplicável. Irreplicável. Você tem que, na verdade, entender que é o que eu falei. Programa não pertence a uma entidade, não pertence a uma organização, não é um pertencimento nosso, é um pertencimento humanitário. Né? É da humanidade isso. As pessoas não podem fazer pensando nela só. Ela tem que entender que isso tem que, na verdade, repercutir, amplificar, né? Para que você, na verdade, possa ter uma vida mais tranquila. Porque a partir do momento em que você está fazendo bem, obviamente, você vai se sentir uma pessoa melhor. Uhum. E eu acho que essa é a questão do voluntariado. Quando você engaja a pessoa para ela fazer parte de um ecossistema onde tem uma ação social, ela faz parte desse pertencimento, ou seja, ela faz parte dessa situação. E para ela é muito importante, pode passar 10, 20 anos, ela vai lembrar. Sem dúvida, sem dúvida. E você entrar nessas comunidades, seja uma favela, seja uma outra comunidade, você tem que ir atrás das lideranças reais ali dentro. Porque eu estava conversando com a Daniele Grebe, e ela falou muito na questão das lideranças, Edu, que você não consegue implementar uma boa ação social se não tiver uma excelente parceria com as lideranças. Olha, isso é operacional. Tá? Que é o que eu falei para você, o Instituto não tem DNA nessa questão operacional. Eu tenho conversado muito com os dirigentes das organizações que têm acesso a essas lideranças. Então, esse canal, eles têm, está permanentemente aberto.
Ou seja, para ouvir, porque muitas vezes você tem que pedir para a liderança identificar aquilo que efetivamente precisa. Você tem que pedir para eles, né? Isso tem que passar. Tem que acontecer. Isso faz parte de uma hierarquia, ou seja, lá também tem uma hierarquia, ou seja, tem lá o líder comunitário que se engaja com o programa, que na verdade vai atrás daquilo que efetivamente as pessoas precisam. Exato. Né? Porque a falta, quando o Estado não está presente, alguém ocupa essa cadeira. Tá? E, obviamente, quem é que vai ocupar essa cadeira? Né? Quando você, na verdade, não atende à necessidade. Foi lá o que eu falei logo no começo da nossa conversa. Tá? O paciente melhora com atenção. Isso é um ditado, praticamente é um lema dentro do Instituto. E uma outra frase que eu gosto muito, né? Se atalho fosse bom, não existiria caminho. Não existe atalho, existe caminho. Caminhos são mais penosos, são mais difíceis, são mais longos, mas são os mais seguros. Eduardo, muito obrigado pela tua presença hoje. Teu dia super complicado, você dedicando o teu tempo aqui para dividir tanta mensagem importante, relevante hoje em dia. Agradeço mesmo. Obrigado. O Gui, primeiro, é uma satisfação. Pode me convidar quantas vezes você quiser, porque, na verdade, nós temos muito assunto para poder falar. Eu sou um tanto polêmico, acho que você já percebeu isso. Né? Eu não tenho freios, né? Ou seja, eu, na verdade, não tenho filtro. Né? Eu falo aquilo que eu sinto. Ótimo. E eu acho que quando a gente fala aquilo que a gente sente, a gente, na verdade, passa a ser verdadeiro. Então, eu acho que esse que é a mensagem que a gente pode passar. Então, agradecer essa oportunidade que nós tivemos de falar sobre alguma coisa que, na verdade, é algo que eu gosto, né? Que eu, na verdade, tenho a satisfação de falar, né? Me sinto muito à vontade de falar sobre o tema. Não é porque a gente conhece, mas é porque, na verdade, eu sei que vai fazer o bem para as pessoas. E se faz o bem, obviamente, isso é uma satisfação, é uma alegria. Então, eu só agradeço essa participação, agradeço a você, que é meu amigo de tantos anos e que, obviamente, a gente nunca se separou, ou seja, sempre tivemos, às vezes, distantes, né? Mas, obviamente, sempre nos momentos incríveis como esse, né? Nós estamos juntos aqui. Maravilha. Obrigado, muito obrigado de coração. Obrigado e a gente divide essa visão de fazer o bem e gerar resultados, né? Eu acho que isso é muito importante. Muito obrigado, Edu. Obrigado, Gui. E obrigado a vocês por ficarem até o final dessa edição do Insights, a última aqui no Brasil, nesse ano. A gente está indo para o México, vamos encontrar uma maneira de dar continuidade por lá, mas não podia fechar melhor com uma chave de ouro aqui com o Eduardo Leite. Muito obrigado e até a próxima.